com o Jornal Gente na Rádio Bandeirantes na Band News TV para divulgar agora, Pedro, ouvintes e assinantes, a pesquisa do Instituto Paraná com a avaliação do governo Lula. Pesquisa nacional. Nós ontem divulgamos a pesquisa do Instituto Paraná com a corrida à presidência da República em 2026 e aqueles vários cenários. E agora a gente divulga a avaliação da administração de Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o Instituto Paraná, nesse momento, 13,8% dos entrevistados dizem que a gestão Lula é ótima e 21,5% dizem que a gestão Lula é boa. No campo regular, ali na coluna do meio, 22,3%, ruim, 7,6%, péssima, 33,5%, aqui concentrado o maior percentual. Não sabem, não opinaram 1,3% dos entrevistados pelo Instituto Paraná. Tem mais números do Instituto Paraná para nossa análise. 47,9% aprova a administração do presidente Lula, 49,2% estão desaprovando neste momento. Não sabe, não opinou, 2,9%. Esse é o principal resumo aí do levantamento. Mas tem mais, Thaís? É isso. A gente tem também aqui a divisão da aprovação da gestão Lula por sexo. No sexo masculino, a desaprovação é maior do que entre as mulheres. 50,9% dos homens desaprovam o atual governo Lula, contra 47,6% das mulheres. Aqui, entre as mulheres, há uma resposta no aprova maior do que a resposta no desaprova. 48,8% das mulheres aprovam a gestão Lula, 47,6% desaprovam. São números do Instituto Paraná que nós estamos acompanhando aqui, Cláudio. Só trazer também a aprovação por região para os comentários completos aqui da pesquisa. Vamos lá então, Norte, Centro-Oeste, analisados ali no mesmo contexto, nós temos 53,5% desaprovando dos ouvidos na entrevista do Instituto Paraná, na pesquisa do Instituto Paraná, 43,7% aprovando o governo, a administração do presidente Lula. No Nordeste, a aprovação é maior que a desaprovação. 61% aprova, 36% desaprova. Nas outras regiões do país, também aqui com os números do Instituto Paraná, no Sudeste, a desaprovação é maior que a aprovação, 52,6% contra 44,5%. No Sul, aqui um percentual muito alto de desaprovação. 59,2% desaprovam, 36,6% aprovam a gestão Lula nos números que a gente está divulgando agora do Instituto Paraná, liderado pelo Murilo Hidalgo, que ele sempre divide em primeira mão conosco aqui no Jornal Gente. Cláudio. Então, é um resultado que mostra que a situação do presidente Lula não é confortável como se imagina, até porque, afinal de contas, ele tem uma faca, o queijo, o orçamento na mão, tem o mando político, tem a parceria do Supremo Tribunal Federal, enfim, ele apesar disso tudo, não tem uma situação confortável. E isso ficou também evidenciado ontem à tarde na divulgação do complemento da pesquisa que nós divulgamos aqui com o Murilo Hidalgo no Jornal Gente. A gente conversou no começo da manhã sobre os aspectos gerais da pesquisa. Ele prometeu divulgar na sequência pesquisas sobre o complemento, né, sobre o potencial de voto e de não voto dos nomes apresentados. E isso ele divulgou ontem à tarde e mostra uma situação incômoda para o Lula, viu? Até porque eu fiz uma comparação, recuperei resultados de pesquisa idêntica realizada em agosto passado, quer dizer, nem é muito tempo, não fui nem atrás de um mês assim, onde a situação de Lula, do ponto de vista da reprovação, fosse mais crítica, e mostra o seguinte, a pesquisa mostra que, com certeza, votaria no Lula para presidente do Brasil neste momento 27,6% dos entrevistados. Votariam com certeza. Sabe quanto era em agosto? 27,5%. Quer dizer, aumentou 0,01%, né? O que é
absolutamente irrisório para alguém que está, como eu disse, com o cargo, a faca, o queijo, o orçamento, o poder de polícia e também a parceria do Supremo Tribunal Federal nas mãos. Também não muda muito a situação em relação à rejeição. Lula tem 48, tem hoje 47,5% de reprovação, ou de reprovação no sentido de rejeição, né? No sentido de que não votaria nele de jeito nenhum para presidente da República, 47,5%. Em agosto eram 48 e pouco, quer dizer, a evolução foi mínima do ponto de vista da redução da rejeição absoluta, né, a uma eventual candidatura do atual presidente da República. E veja a situação curiosa de Bolsonaro. Bolsonaro que está preso, está absolutamente inelegível, está fora do jogo, humilhado, condenado, enfim, com todo o processo que vem sendo submetido desde o início do governo Lula. Ele tem 23,8% daquelas, tinha, né, aquelas pessoas que em agosto diziam que votariam nele, com certeza, 23,8% contra 27,5% de Lula. Era 23,8% em agosto, ele já estava acabado em agosto e inelegível, né? Pois bem, a situação agora, depois de tudo que nós vimos, acompanhamos do ponto de vista do processo judicial, condenação, prisão, humilhação, enfim, desmoralização completa, dos 23,8% de pessoas que votariam nele com certeza para presidente em agosto, agora são 22,9%. Ou seja, continua basicamente a mesma coisa, se você considerar, sobretudo, a margem de erro, né? Com relação à rejeição, em agosto, a rejeição ao Bolsonaro, ou seja, dos brasileiros que não votariam nele de jeito nenhum, era em agosto 50,3%. E agora são 50,7%. Quer dizer, 0,04% de crescimento da rejeição do ex-presidente. Michele Bolsonaro continuou também a mesma coisa, mas foi aquela que teve, foi a personagem que teve o índice de rejeição que mais cresceu. E é curioso também porque o que é que aconteceu com a Michele Bolsonaro nesse período para ela merecer esse aumento, né? Ela tinha em agosto 46,9% de brasileiros que diziam que não votariam nela de jeito nenhum. Esses 46,9% cresceram para 49,6%. Ou seja, o marido, Bolsonaro, que seria, em tese, responsável por esse conceito dela, esse conceito negativo de tanta gente, ele, na verdade, a rejeição dele cresceu 0,4% e a dela cresceu 3 pontos, né? É estranho também. E a pesquisa confirma, essa que foi divulgada ontem, que de fato Tarcísio Gomes de Freitas tem o menor índice de rejeição de todos os nomes apresentados até agora como eventuais candidatos a presidente da República. Apenas que eu digo é muito, mas é o menor número. 39,3% dos entrevistados afirmam que não votariam nele de jeito nenhum para presidente da República. Em suma, a situação é basicamente desconfortável para o presidente Lula, que não está nadando de braçada, não está em voo de brigadeiro, muito longe disso, né? E, de outro lado, também não é confortável para a oposição, que já deveria ter se aproveitado melhor desse momento de declínio na avaliação do presidente, né? Como a gente viu agora há pouco, o governo do Lula é reprovado por um maior número de brasileiros do que a sua aprovação, 2 pontos percentuais a mais, né? Portanto, assim, e a destroçada como está, né? A oposição não consegue se articular e se unir em torno de um único nome para enfrentar o atual presidente da República. Olha, nessa pesquisa do Instituto Paraná também, os números que mais encantam o entorno do presidente Lula são os números da evolução da aprovação do governo dele. Nesse momento aqui, a desaprovação é maior do que a aprovação, 49,2% contra 47,9%, porém, essa diferença é a menor dos últimos meses e só foi maior
quando o Lula tomou posse, aí todo presidente que toma posse, a gente sabe que existe um grande momento ali de otimismo. O pior momento na avaliação de Lula foi em abril de 2025, agora, desse ano, quando ele era aprovado por apenas 39,2% dos brasileiros e reprovado por 57%. E esse índice de aprovação foi crescendo mês a mês, segundo o Instituto Paraná. 39,2%, 39,8%, 42,9% e agora 47,9% de abril até outubro. A desaprovação, proporcionalmente é claro, também foi caindo de abril até outubro, quando era no seu pico de abril 57,4%, caiu para 56,7%, 53,6% e agora 49,2%. Então, esse aqui, olhando na série histórica, é o número que tem motivado o entorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A desaprovação, sim, ainda é maior, mas há uma curva de recuperação na sua popularidade desde abril. A popularidade já foi maior? Sim, já foi maior do que é hoje. Mas aquele momento ali de extrema baixa do mês de abril, hoje não é mais o que aparece nas pesquisas aqui do Instituto Paraná. Depois desses números divulgados, Thaís, houve, né, uma conversa do senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, com integrantes do núcleo político mais próximo, para que ele pudesse tentar viabilizar uma pré-candidatura à presidência da República. Flávio Bolsonaro começa então esse movimento. Agora resta saber se isso tem o apoio do pai ou se é uma atitude absolutamente pessoal dele tentar viabilizar a sua candidatura, representando esse núcleo político com o sobrenome da família Bolsonaro. Enquanto isso, nós também apuramos que os políticos ligados aos partidos que pretendem fazer parte dessa coalizão defendem ainda o nome de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que tem uma posição confortável para disputar a reeleição no estado de São Paulo, mas que está sendo, sim, aventada a sua pré-candidatura também à presidência da República para enfrentar o presidente Lula, justamente por esse dado que o Cláudio enfatizou da pesquisa. Ele é o que tem menos rejeição, não tem o sobrenome Bolsonaro, traria eleitores do campo de Jair Bolsonaro, né, pela proximidade que tem, pela defesa que faz do ex-presidente, e não teria o desgaste, né, que alguns integrantes do núcleo familiar teriam nesse momento. Então, esses movimentos estão acontecendo nos bastidores sem ainda uma definição e sem saber, porque essa decisão certamente passará pelo ex-presidente Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, mas que tem como fazer chegar essas ordens e a sua escolha até o momento em que os partidos políticos se reunirem para definir quem representa a oposição na eleição do ano que vem. Pois é, Pedro, como e disse a gente ontem, vendo, né, todos esses bastidores, né, Cláudio, eu vou até fazer uma pergunta para você, justamente. Eduardo Bolsonaro e suas movimentações nos Estados Unidos, como é que isso está soando aí com as tuas fontes aí em Brasília? olha, assim, não é relevante. Assim, quem dá uma relevância maior a esse papel, essas andanças e tal do deputado é o governo. O governo tem esse interesse, né? O interesse de caçar os Bolsonaro, né? A família Bolsonaro de todas as formas, né? Imaginar que o Eduardo Bolsonaro tem acesso ou inspirou decisões do governo americano em relação ao Brasil é uma bobagem monumental. Mas assim, o presidente não vai descansar enquanto não tiver a cabeça dele sobre uma bandeja, né? E vem insistindo muito nisso. Bom, o fato é o seguinte, é bom lembrar que ontem o nosso Murilo Hidalgo disse que o presidente Lula está próximo ali do teto, né? Ele não pode crescer mais na candidatura do que já cresceu. Mas o que é mais espantoso, no resumo geral dessa ópera das pesquisas, dessa sequência de pesquisas do Paraná Pesquisa de ontem para hoje, é que o governo Lula cresceu, sem dúvida nenhuma, é inegável, né? A reputação do governo melhorou, mas era para ter melhorado muito mais, né?
era para estar lá nos 70%, né, para dizer o mínimo, porque, afinal de contas, como eu disse, o presidente Lula tem tudo na mão, inclusive o apoio unânime, praticamente unânime, enfim, da imprensa brasileira. Você vê, as manchetes são sempre muito simpáticas, são sempre muito generosas com o presidente. Há uma torcida para que seu governo dê certo, pelo Brasil mesmo, né? Muita gente até faz isso em razão de preocupações com o futuro do Brasil. Depois de tanta confusão, depois de usar, como ele sabe usar muito bem, o poder para tentar se recuperar perante a opinião pública, ele ainda está com um índice de reprovação maior do que o de aprovação, é de fato espantoso a essa altura do campeonato, até porque esse teto já está ali na cabeça dele, né? Na sequência aqui do Jornal Gente, nós vamos falar sobre o furacão que está chegando à Jamaica com cada vez mais força e há um momento de tensão agora no Caribe por causa desse fenômeno climático. Pedro.